Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 58 do capítulo 6 do livro 2 de Física. Nesse exercício, ele passa um circuito onde tem 3 resistores, R1, R2 e R3. A bateria B tem uma tensão constante de 12 e tem uma bateria G de tensão variável igual a 0,5 vezes T, com T em segundos. Aí na letra A, ele pergunta qual é o valor da corrente I1 para T igual a zero. Então, I1, ele fala que é o que passa no resistor R1, né? E aí, em T igual a zero, então, se a gente substituir zero aqui no lugar do T, a gente vai encontrar que o G vale 0 volt. Então, isso significa que a corrente ela vai passar aqui sem ganhar ou nem perder nenhuma tensão. Então a gente tem um segundo circuito, né? Na verdade é o mesmo circuito, só que sem o G. E aí você tem aqui os 12 volts, o I1 passando aqui, esse daqui é o R3 e esse daqui vai ser o meu R2. Então eu calculei a minha resistência equivalente neste circuito, né? A gente vai ter que o de 5 e o de 20 vão estar em paralelo por ter a mesma diferença de potencial, e aí depois esses dois vão estar em série com a equivalente desses outros dois resistores. Calculando então a corrente vai me dar 2 amperes. Na letra B ele fala, determina um instante t em que a corrente I1 é nula. Então, ó, neste caso, eu fiz o seguinte, já que a corrente aqui é nula, ele não vai ter diferença de potencial, né, esse R1. Esse R1 ele não vai ter diferença de potencial por conta que a corrente é nula. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu defini o sentido da corrente, né, e aí depois, para cada uma dessas malhas, eu fiz a lei das malhas. Então, para essa primeira aqui, ó, começando deste ponto, né, e vindo fazendo esse sentido, a gente vai ter que ele vai ganhar G de tensão, aqui ele vai perder 5 vezes I, e aí I vai ser só, né, uma corrente, então por isso I. E aqui ele vai perder 12 de tensão com essa bateria. Tudo isso igual a zero. Para o segundo, né, começando aqui, você vai ter o que? Ele vai ganhar 12 de tensão, aqui não vai ter diferença de potencial, então ele não ganha nem perde tensão, e aqui ele vai perder 20 vezes I. Com a equação de baixo, eu consigo encontrar o valor desse I, e então eu pude substituir na equação de cima, né? Então ficou o quê? G menos 5 vezes a corrente que eu encontrei, de 3/5, menos 12, e aí encontrei o valor de G, que vale 15 volts. E aí é só você substituir, né? 15 é igual a 0,5 vezes T. Encontrei então o T, é um valor de 30 segundos. Na letra C, ele pede assim, trace a curva que representa a corrente I1 em função de T, no intervalo de 0 a 100. Então, como a tensão G ela varia linearmente, a nossa corrente I1 também vai decrescer linearmente, né? E aí, para isso, então, ele vai ser uma reta com inclinação negativa, né? E aí, peguei 2 pontos de referência para conseguir construir essa curva. Então, vai ser tempo aqui e I1 aqui, né? Para o tempo de 0 segundos, a gente sabe que a corrente vale 2 amperes, e para o tempo de 30 segundos, a gente sabe também que a corrente vale 0 amperes, né? Corrente nula. Então, aí eu marquei os 2 pontos e tracei a minha reta. Na D, ele fala assim, determine o valor da potência recebida ou fornecida pela bateria B no instante t igual a 90 segundos. Bateria B é aquela de 12 volts, né? Então, a gente tem um tempo de 90 segundos, uma bateria de 12 volts. Para a gente calcular a potência que ela recebe ou fornece, é só fazendo o produto da tensão vezes a corrente que passa nessa bateria. Então a gente precisa calcular quanto vale o I1 antes de poder calcular essa potência. I1, no caso, para T igual a 90 segundos.
E aí, para isso, eu usei o gráfico que eu fiz na letra C, né? Eu já tinha aqui o gráfico bonitinho, usando a inclinação da reta, né? Eu peguei 2 pontos de referência, que é os 2 pontos que eu tenho, primeiro, de 0 e 2, e de 30 e 0. E aí depois eu peguei o outro ponto de referência, onde ele vai ter uma corrente I1, né? No caso, esse daqui seria esses 2 pontos de referência. Então você tem o quê? Uma corrente I1, que vai estar aqui, por um tempo de 90 segundos, e aqui você tem uma corrente de 0 para um tempo de 30 segundos. Então ficou I1 menos 0 e 90 menos 30. Vai te dar uma equaçãozinha dessa daqui. Se a gente resolver ela, então a gente vai encontrar que I1 vale 4 amperes. Depois é só calcular quanto que vale a potência desse gerador. Se ele é 12 volts, 12 vezes 4 igual a 48 watts.